IRIA é uma empresa que organiza encontros setoriais e também estudos de mercado. A ideia surgiu de uma demanda crescente por informação qualificada para o setor de infraestrutura. O Brasil é uma informação conhecida por todos, que o Brasil é um país que investe muito em infraestrutura, tem uma demanda grande por infraestrutura, não só de cidades, mas também de transportes, de saneamento, também temas que envolvem cidades. E aí surgiu a ideia, eu já tive a experiência de trabalhar em outras empresas desse setor, de montar uma empresa que tivesse o foco em estudar, em coletar, tratar e produzir eventos setoriais e também relatórios para que auxiliasse os gestores públicos e privados nas suas tomadas de decisão. Muito bem. E como é que a IRIA surgiu digamos, por iniciativa sua? Foi um grupo de profissionais? Como é que foi a história? Há quanto tempo ela está aí no mercado? A IRIA tem 2 anos. Ela surgiu de uma... Há 2 anos eu comecei... Há muito tempo eu já pesquiso o tema de cidades. É um tema... Como a população migrou para as cidades, isso exponenciou os problemas. Então, as empresas começaram a enxergar oportunidades de negócios nas cidades e começaram a explorar isso. Então, começou a aparecer uma quantidade enorme de materiais sobre esse tema. Precisava existir uma resposta para os problemas urbanos. Como não era só uma coisa utópica, só uma coisa para discutir a sociedade, mas era também... era evidente que as grandes empresas investiam muito dinheiro nisso, tinham muitos projetos de pesquisa e desenvolvimento em produtos e serviços para as cidades, existia a necessidade de centros de pesquisa e também de fornecedores de informações que abastecessem o mercado, não só as empresas, mas também os gestores públicos. É evidente que a gestão pública passa por um momento de transformação também, que necessita de informação mais qualificada, e foi por isso que surgiu. Eu falei, bom, vamos montar uma empresa que faça um trabalho de qualidade, muito bem pesquisado, com critério, que ofereça para esses gestores públicos e gestores privados informação qualificada para que auxiliasse eles nesses processos. Vinícius, a que se deve essa não integração desses setores? Fora a questão cultural, você que está nessa área, está vivenciando essa integração, está propondo, né, mais que vivenciar essa integração, a que se deve isso não acontecer anteriormente ou em outras organizações? Olha, existe um degrau grande entre o setor público e o setor privado. E dentro do setor público, você tem estágios de desenvolvimento diferentes. Então, assim, para efeito da nossa conversa aqui, vamos dividir alguns setores. O setor elétrico é um setor que tem um marco regulatório muito bem desenvolvido e regras muito claras. E aí eu queria fazer uma ponte que isso tem uma ligação com o investimento estrangeiro. O investidor ele só investe se tem segurança jurídica. Então você tem o setor elétrico muito bem organizado. E eu estou dizendo aqui de serviços relacionados às cidades. Se a gente for partir para um outro setor que também atende as cidades, que é o setor de saneamento, é um setor que está um pouco menos desenvolvido nessa maturação regulatória e também de gestão. Acredita-se que isso vai precisar ser acelerado, né? Não vai dar para o setor de saneamento demorar 20 anos para chegar no setor elétrico, porque as necessidades de saneamento das cidades são graves. Então, a academia entra aí como um fator catalisador desse processo, que é tentar juntar os interesses do setor privado, que são legítimos, como todo setor privado tem interesse pelo lucro. O setor público, que tem como principal interesse promover os serviços à população, e entra aí a academia como um modo de ligação entre eles. Né? Porque a academia, por muito tempo, essa é a minha análise, ela ficou numa posição que ela não precisava se comprometer com nada. Mas isso a gente passa por um momento de transformação onde a academia, as universidades entendem que elas são parte integrante e elas podem contribuir para essa ligação e para o objetivo final. Nunca pode se esquecer que o objetivo final desse desenvolvimento é que os cidadãos tenham uma qualidade de vida melhor. Fala-se muito em cidades inteligentes, nós vamos entrar nisso aqui daqui a pouco, mas no fundo os cidadãos precisam ter qualidade de vida melhor. Bom, cidades inteligentes são cidades que utilizam sistemas de informação e comunicação para promover uma gestão pública mais eficiente. Melhor utilização de recursos, seja recurso tempo, seja recurso ligado à sustentabilidade.
Então, uma definição clara e direta sobre cidades inteligentes são cidades que conseguem colocar, implantar sistemas de informação e comunicação que coletam dados, e aí tem uma ligação direta entre cidades inteligentes e Big Data, que também é um tema muito recorrente hoje, né? Nas nossas discussões sobre cidades inteligentes, Big Data sempre aparece em evidência, porque o gestor público, nós temos uma cultura aqui, eu queria dar um passo atrás, é uma cultura do gestor público que ele sempre vai remediar um problema. É o paternalismo, né? Tá com um probleminha ali na rua, manda tapar esse negócio, não, temos que fazer a ponte ali, quer dizer, é o remediativo, né? Sim, ele sempre vai corrigir uma emergência. A cidade inteligente, ela permite ao gestor público que ele tenha uma coisa muito valorosa, que é a previsibilidade. As cidades inteligentes elas são formadas por módulos. Não existe um caso nem no Brasil, nem no mundo de uma cidade... Tem duas categorias de cidades inteligentes. As já existentes, que você precisa colocar inteligência, e tem as cidades que nascem já inteligentes. Você tem projetos nos Emirados Árabes, Masdar, e também na Coreia do Sul. Então, esses da Coreia do Sul e dos Emirados Árabes são cidades que já nascem inteligentes. Isso, elas são projetadas a partir de critérios para que ela já seja inteligente. E cidade inteligente, eu acho que é muito importante nós colocarmos agora, cidade inteligente é uma cidade sustentável. Porque se eu uso melhor o recurso, água, por exemplo. E sustentável, você está dizendo só do ponto de vista ambiental ou sustentável do ponto de vista de responsabilidade econômica, financeira e responsabilidade social? É um conjunto de fatores que contribuem. Sabe aquela história que quando está tudo num caminho muito bom, as coisas dão muito certo, né? Não é à toa isso, né? É porque foi construída uma base, baseada em critérios, em processos, para que tudo funcione bem. Então, um exemplo muito, assim, bastante didático por que uma cidade inteligente ela também é sustentável? O maior problema nos centros urbanos é a qualidade do ar. Um grande problema dos centros urbanos é a qualidade do ar. Isso afeta as populações e tem dados produzidos por universidades e empresas muito respeitadas que dizem que na cidade de São Paulo as pessoas vivem menos 4 anos porque convivem durante 40 anos com a poluição. E a poluição ela é causada pelos carros, CO2. Então uma cidade que tem muito trânsito, que tem mobilidade urbana mal projetada e mal executada, ela tem mais congestionamento. Um exemplo é São Paulo ou Rio de Janeiro. Então ela é uma cidade mais poluída. Isso vai cobrar uma conta no final. Então por isso que a cidade que tem um sistema de mobilidade, um projeto de mobilidade, dizem inclusive um plano diretor de mobilidade, e é aí que as coisas começam a casar. Não basta ter só tecnologia. Você fez uma conexão muito interessante com o Big Data. Uhum. Como é que que ferramentas a gente tem hoje em dia para poder aprender essa informação e entender isso? Eu acho que um caso muito claro e próximo a nós, que dá para proporcionar uma visualização, é na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro tem um centro de operações, que ele foi projetado por uma das grandes empresas de software do mundo. Então, o Centro de Operações do Rio de Janeiro, eu estou falando aqui do municipal, tem um estadual também. O municipal, ele tem lá você tem todos os serviços públicos no mesmo local, um representante. Eles têm um projeto muito bem estruturado, muito bem avaliado, inclusive ganhou prêmios internacionais, sobre mobilidade urbana. E aí tem os vídeos, assim, eu já visitei o centro e pude ver que acontece mesmo. Cidades inteligentes que a gente vê no conceito no site, ele acontece de verdade assim. Existe uma previsão, aquela via, ela tem capacidade de 1.000 carros por segundo. E você tem sensores no chão que registram a passagem dos carros. O sistema é montado de uma forma, tem uma inteligência que se aquele número passa um determinado número que está parametrizado ali, ele sinaliza que vai acontecer um congestionamento num próximo setor daquela via. Tá aumentando o volume do tráfego, aumentando Isso. o volume do tráfego, daqui a pouco. Entramos aí na previsibilidade de novo. O gestor ali do sistema ele tem um protocolo, não basta ter, a gente vai mais um passo, não basta ter só o sistema, não basta ter só a inteligência, tem que ter um protocolo. O que fazer com isso daí, né? Hora que passou a quantidade de carro X, eu aumento o tempo do semáforo. Ou se não, eu indico para a via paralela. E aí o trânsito não para. Se o trânsito não para, eu não tenho congestionamento,
não tenho menos poluição. Isso é na prática. Só que isso precisa ter escala. E não dá também, temos que ser realistas para achar que esses projetos que envolvem transformação de cidades vão acontecer na velocidade que nós precisamos ou queremos. É preciso haver um bom senso e um planejamento de médio e longo prazo para que esses processos sejam implementados. Batemos numa outra barreira. O poder público no Brasil pensa curto e médio prazo. 4 Pensa no seu ou 8 mandato. anos. É preciso, então, a nossa corrente de pensamento e o que defendemos e trabalhamos para promover é uma transformação da gestão pública. A gente vai entrar num outro assunto. Porque o gestor público precisa haver uma mudança na mentalidade da gestão pública, seja federal, estadual ou municipal.